À medida que o calendário virava para 2026, uma nova sensação de urgência emanava do Kremlin. O presidente russo Vladimir Putin emitiu uma diretriz clara aos seus comandantes militares: capturar a totalidade da região do Donbas. Essa ordem deu início a uma ofensiva massiva na primavera, uma campanha projetada para finalmente romper o impasse e entregar uma vitória decisiva. Recursos foram despejados na frente oriental, com soldados, munições e equipamentos pesados sendo implantados em uma escala não vista há meses. A ambição do Kremlin não era apenas militar, era também política. Foi emitido um ultimato, exigindo que a Ucrânia retirasse todas as suas forças da região até o final de maio de 2026, sob a ameaça de enfrentar a força total e irrestrita do exército russo. Este novo impulso deveria ser o capítulo final de um conflito longo e brutal pelo coração industrial da Ucrânia. O plano era direto: sobrecarregar as posições ucranianas por meio de força bruta e pressão implacável. Moscou acreditava que um assalto concentrado, aproveitando sua superioridade numérica, levaria inevitavelmente ao colapso das linhas defensivas ucranianas. A expectativa era que a barragem constante de artilharia, ataques de drones e assaltos de infantaria exauriria os defensores, forçando uma retirada e abrindo caminho para um rápido avanço russo. O relógio político estava correndo, e Putin precisava de um sucesso tangível para justificar o imenso custo da guerra, tanto em vidas humanas quanto em recursos econômicos. No entanto, a realidade no terreno contrastou drasticamente com as aspirações do Kremlin. A grande ofensiva de primavera vacilou, esbarrando em uma parede de resistência ucraniana determinada. O enorme deslocamento de recursos não se traduziu em avanços significativos. Em vez disso, o exército russo encontra-se preso em uma desgastante guerra de atrito, lutando por metros de território a um custo humano assustador. As forças ucranianas, profundamente entrincheiradas e altamente motivadas, absorveram eficazmente o choque inicial da ofensiva. Elas provaram ser hábeis em usar o terreno e suas posições defensivas, bem preparadas para infligir pesadas baixas nas formações russas atacantes, estagnando seu progresso e transformando a campanha em um lento e sangrento moedor. A falha em alcançar uma vitória rápida expôs as profundas falhas na estratégia militar da Rússia. A dependência de táticas de força bruta, embora eficaz em certos cenários, provou ser inadequada contra as defesas sofisticadas e multicamadas que a Ucrânia passou anos construindo no Donbas. A prometida força total do exército russo manifestou-se como uma série de ataques custosos e muitas vezes descoordenados, que são repelidos com regularidade frustrante. Como estamos hoje, em maio de 2026, os ambiciosos objetivos estabelecidos por Putin parecem mais distantes do que nunca. A ofensiva, destinada a ser uma demonstração de força, tornou-se, em vez disso, uma ilustração clara dos limites do poder militar russo e da notável resiliência da nação ucraniana. A história da ofensiva de 2026 no Donbas pode ser contada através de números e, honestamente, eles pintam um quadro bastante sombrio para Moscou. Dados compilados por organizações independentes, incluindo o Instituto para o Estudo da Guerra, ou ISW, revelam uma tendência de retornos acentuadamente decrescentes. Embora o ano tenha começado com alguns ganhos russos, o ímpeto não só diminuiu, mas na verdade se inverteu. Em janeiro de 2026, as forças russas conseguiram capturar um total líquido de 318,54 km². Isso foi seguido por um mais modesto 122,73 em fevereiro e um irrisório 23,04 em março. Esses números, embora positivos para a Rússia, já indicavam uma desaceleração significativa no ritmo de seu avanço, sugerindo que cada quilômetro ganho estava se tornando progressivamente mais difícil e custoso.
O mês de abril de 2026 marcou um ponto de virada significativo. Pela primeira vez em quase 2 anos, a Rússia registrou uma perda líquida de território, cedendo 116,01 km² de volta ao controle ucraniano. Essa reversão é particularmente reveladora. Ela ocorreu apesar de uma escalada dramática na intensidade dos ataques russos. Na última semana de abril, a Rússia lançou impressionantes 1.384 ataques ao longo da linha de frente, uma média de quase 198 confrontos por dia. Este foi o pico mais alto de atividade de combate em mais de 2 meses. O fato de um gasto tão massivo de esforço ter resultado em uma perda territorial realmente destaca uma falha estratégica fundamental. Os militares russos estão jogando mais e mais recursos na linha de frente, apenas para conseguir cada vez menos. Esse paradoxo, de ataques crescentes levando a ganhos decrescentes, demonstra a ineficácia das táticas atuais da Rússia contra defesas preparadas. A estratégia parece ser de atrito, na esperança de desgastar as forças ucranianas através de pressão implacável. No entanto, os dados sugerem que é o exército russo que pode estar sofrendo mais com essa abordagem. O ganho líquido total para a Rússia nos primeiros 4 meses de 2026 foi de meros 348,3 km². Isso representa um avanço incrivelmente pequeno quando medido contra o imenso custo humano e material, e fica muito aquém do objetivo estratégico de capturar toda a região do Donbas. A guerra se tornou um arrastar lento e doloroso, uma guerra de polegadas, onde as vitórias são medidas em metros, não em quilômetros. Pesquisadores de organizações como o Instituto de Pesquisa de Política Externa notaram essa tendência com grande interesse. Eles argumentam que a Rússia está presa em um ciclo de sua própria criação. Para manter a pressão, ela deve continuar seus ataques custosos. No entanto, esses ataques estão produzindo resultados progressivamente piores e esgotando suas reservas de soldados experientes e equipamentos modernos. A estratégia ucraniana, em contraste, parece focada em infligir o máximo de baixas, preservando suas próprias forças, cedendo pequenos bolsões de terra indefensáveis apenas para retomá-los mais tarde em contra-ataques. Essa dinâmica transformou a frente do Donbas em um moedor de carne, que está consumindo o potencial ofensivo do exército russo a uma taxa alarmante. No coração da defesa obstinada da Ucrânia reside uma formidável rede de fortificações, conhecida como o Cinturão da Fortaleza de Donetsk. Não se trata de uma única muralha, mas de um sistema profundo e multicamadas de trincheiras, bunkers de concreto, campos minados e artilharia estrategicamente posicionada que a Ucrânia vem construindo e reforçando desde 2014. O cinturão foi projetado para transformar toda a região em um labirinto defensivo, canalizando os atacantes para zonas de aniquilação pré-planejadas e tornando qualquer avanço uma empreitada lenta, perigosa e custosa. Principais centros urbanos dentro deste cinturão, como Pokrovsk, Kramatorsk e especialmente Sloviansk, servem como as principais âncoras desta linha defensiva. Essas cidades foram transformadas em verdadeiras fortalezas. Sloviansk possui importância estratégica particular para ambos os lados. Para a Rússia, sua captura é essencial. A cidade é um importante centro de transporte e logística, e controlá-la cortaria as principais linhas de suprimento ucranianas e abriria um caminho para um cerco mais amplo das forças ucranianas no leste. Reconhecendo isso, Moscou designou Sloviansk como um alvo primário, direcionando uma parte significativa de seu poder ofensivo para este setor. No entanto, a cidade é um dos pontos mais fortemente fortificados em todo o cinturão da fortaleza. Qualquer tentativa de assaltá-la diretamente exigiria uma batalha urbana massiva e provavelmente catastrófica. Um cenário que os militares russos estão ansiosos para evitar após suas brutais experiências em cidades como Bakhmut e Avdiivka.
o próprio terreno agrava os desafios para as forças russas atacantes. O Donbas é uma mistura de estepe aberta, colinas, rios e áreas urbanas e industriais densas. Os defensores ucranianos têm usado essa paisagem de forma hábil a seu favor. Eles estabeleceram posições de tiro em terreno elevado, minaram os campos abertos para retardar as colunas blindadas e usaram a rede de rios e ravinas como barreiras naturais. As áreas urbanas foram transformadas em labirintos mortais, onde cada edifício pode esconder uma equipe antitanque ou um atirador. Essa combinação de fortificações feitas pelo homem e obstáculos naturais significa que não há rotas fáceis para o exército russo explorar. Como resultado, a ofensiva russa se fragmentou. Em vez de um único e decisivo avanço, os militares russos são forçados a conduzir ataques simultâneos em múltiplos eixos, incluindo os setores de Pokrovsk, Huliaipole e em direção a Sloviansk. Essa divisão de forças os impede de concentrar poder suficiente em qualquer local para alcançar um avanço decisivo. Em vez disso, eles estão fazendo pequenos e incrementais avanços em algumas áreas, enquanto são empurrados para trás em outras. Essa abordagem fragmentada joga diretamente a favor dos defensores ucranianos, que podem mudar suas reservas para atender às ameaças mais urgentes. O cinturão da fortaleza de Donetsk não está apenas resistindo, está ativamente sangrando a ofensiva russa. A guerra na Ucrânia não está sendo travada no vácuo. Seu curso é cada vez mais influenciado por eventos que se desenrolam a milhares de quilômetros de distância. A eclosão de um grande conflito no Oriente Médio no início de 2026, centrado no Irã, teve um impacto profundo e complexo na situação. Por um lado, a crise tem sido um benefício financeiro para o Kremlin. Com o Irã fechando o crítico Estreito de Hormuz, os preços globais do petróleo dispararam. Como as exportações de petróleo russas não dependem desse gargalo, Moscou conseguiu aumentar sua participação de mercado na Ásia e desfrutar de um ganho inesperado de receita. Essa injeção de dinheiro inesperada ajudou a Rússia a reabastecer seus cofres de guerra, dobrando suas receitas de petróleo e gás em abril em comparação com o mês anterior. No entanto, esse ganho financeiro foi parcialmente compensado. Os mesmos ataques de drones que a Ucrânia usou para atingir ativos militares russos também foram direcionados às refinarias de petróleo da Rússia. Os danos resultantes forçaram o Kremlin a aumentar os subsídios domésticos para manter os preços dos combustíveis estáveis e financiar reparos caros, corroendo os lucros recém-adquiridos. Mais criticamente, o conflito no Oriente Médio desviou a atenção dos aliados ocidentais da Ucrânia. Os Estados Unidos e as nações europeias foram forçados a mudar seu foco diplomático e, crucialmente, seus recursos militares para apoiar seus parceiros no Golfo Pérsico. Isso criou um vácuo perigoso para a Ucrânia. A consequência mais grave dessa mudança tem sido o desvio de sistemas críticos de defesa aérea. Plataformas avançadas como o sistema de mísseis Patriot, que são essenciais para a Ucrânia defender suas cidades e infraestrutura contra mísseis balísticos e de cruzeiro russos, estão agora em falta desesperadora. Muitos desses sistemas foram redirecionados para proteger aliados no Oriente Médio de ameaças iranianas. Isso deixou a Ucrânia perigosamente exposta. No início de maio, a Rússia explorou essa vulnerabilidade, lançando uma barragem massiva de mísseis e drones contra cidades como Zaporíjia, Kramatorsk e Dnipro. O ataque resultou em inúmeras baixas civis, um trágico lembrete da necessidade premente da Ucrânia de defesas aéreas robustas. Essa escassez de defesa aérea é talvez o maior desafio que a Ucrânia enfrenta em 2026. Sem proteção aérea adequada, a Rússia pode continuar a aterrorizar a população civil e degradar sistematicamente a infraestrutura industrial e energética da Ucrânia, mesmo que sua ofensiva terrestre esteja estagnada. O foco diplomático no Oriente Médio
também arrisca a fadiga de longo prazo da Ucrânia entre as populações e formuladores de políticas ocidentais, potencialmente atrasando a entrega de ajuda e paralisando as negociações de paz. Enquanto o exército ucraniano mantém a linha no Donbas, a batalha por apoio e recursos internacionais tornou-se mais precária do que nunca. Apesar da imensa pressão, dos prazos renovados e do desafiador ambiente internacional, a verdade central no terreno permanece inalterada. A região de Donetsk, o principal objetivo da guerra de Putin, permanece em grande parte em mãos ucranianas. O novo prazo estabelecido pelo Kremlin para a captura do Donbas, setembro de 2026, parece cada vez mais distante da realidade. Dado o ritmo atual do avanço russo, que agora diminuiu a um ritmo lento e até mesmo reverteu, alcançar esse objetivo exigiria um milagre militar. As defesas ucranianas provaram ser não apenas resilientes, mas também adaptáveis, resistindo à tempestade dos assaltos de força bruta da Rússia. O custo dessa ofensiva estagnada para a Rússia é monumental. Embora os números precisos de baixas sejam um segredo bem guardado, análises independentes e relatórios de campo de batalha indicam que as perdas russas em pessoal e equipamento são assustadoramente altas. A estratégia de assaltos frontais implacáveis contra posições fortificadas é uma receita de livro para atrito, e os militares russos estão pagando o preço em sangue por cada metro de terreno contestado. Essa abordagem é insustentável a longo prazo. Ela degrada a qualidade da força de combate da Rússia, esgota seus estoques de veículos blindados e artilharia e semeia a discórdia em casa, pois o verdadeiro custo da guerra se torna impossível de esconder. As forças ucranianas, enquanto isso, continuam a demonstrar notável determinação. Mesmo enfrentando uma escassez crítica de munições de defesa aérea, sua moral na linha de frente parece se manter firme. Relatórios recentes do início de maio mostram que, embora a Rússia tenha feito pequenos avanços perto de Sumy e Kharkiv, as forças ucranianas estavam simultaneamente conduzindo suas próprias operações de contra-ataque bem-sucedidas. Elas conseguiram recapturar território no oeste do Oblast de Zaporizhia e perto de Bilitsk, no setor de Pokrovsk, demonstrando que mantém a capacidade de ir para a ofensiva. Essas pequenas vitórias são cruciais para a moral e servem como um lembrete constante para Moscou de que este é um conflito de dois lados. Em conclusão, a batalha pelo Donbas em 2026 tornou-se um testemunho da desafio ucraniano e uma demonstração da falha estratégica russa. A fortaleza de Donetsk permanece firme, embora a guerra esteja longe de terminar e a Ucrânia enfrente sérios desafios, particularmente do ar. O objetivo do Kremlin de conquistar a região parece estar cada vez mais longe de seu alcance. O preço de continuar esta ofensiva é um lento e desgastante esgotamento do poder militar da Rússia. A questão final para Moscou não é mais se pode vencer, mas se o prêmio potencial, uma região devastada e despovoada, vale um custo que poderia aleijar a Rússia por uma geração.